Neste vídeo, nós vamos resolver o exercício 4.30 do livro Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos do autor Johnson, utilizando o método de malhas. Vamos utilizar o método de malhas para determinar o que o exercício solicita, que é a queda de tensão nesse resistor de 4 ohms que está representada pela letra V. Inicialmente, como já sabemos a resistência desse resistor, nós precisamos identificar a corrente que passa por ele para assim determinar a queda de tensão pela lei de Ohm. A forma sugerida para determinar a corrente que passa nesse resistor de 4 ohms é utilizar o método de malhas, determinar as correntes de malha que circulam pelo circuito e assim descobrir o valor real dessa corrente. Então, pelo método de malhas, ele nos diz que o número de correntes de malhas será igual ao número de malhas que nós temos no circuito. Se nós observarmos, nós temos aqui uma malha, aqui nós temos a segunda malha, aqui nós temos a terceira malha e aqui nós temos a quarta malha. Então, neste circuito, nós temos 4 malhas e isso vai resultar para a gente em 4 correntes de malha. Tendo isso em mente, nós vamos desenhar a respectiva corrente em cada malha. E aí, seguindo aqueles itens para a análise por método de malhas, a primeira coisa que precisamos fazer é exatamente desenhar as correntes de malha. Como já verificamos, quando o circuito sujeito à análise de malhas possui fontes de corrente, isso tende a facilitar o nosso serviço, uma vez que, se as correntes de malha coincidirem com as fontes de corrente, já são equações a menos para que a gente calcule. Então, nessa malha que eu chamei de malha 1, eu vou desenhar aqui a corrente I1, e propositalmente, a minha corrente I1 já está no mesmo sentido da corrente dessa fonte. O mesmo eu vou fazer aqui na malha 4. Eu vou desenhar a minha corrente I4 propositalmente no mesmo sentido da corrente da fonte de corrente de 3 amperes. Vou desenhar aqui a corrente da malha 2. E agora, como essa nossa malha, o desenho do nosso circuito faz uma entradazinha aqui na segunda malha, eu vou fazer o desenho dessa corrente de malha um pouco maior para que eu não esqueça de considerar nenhum elemento presente nela. E a minha corrente da malha 3, vou fazer nesse sentido. Como já verificamos, o sentido das correntes de malha é indiferente nessa resolução por análise de malha. O sentido pode ser dado arbitrariamente e, caso o sentido não seja o sentido real, a única coisa que vai acontecer é que irá aparecer um menos na frente do valor da corrente. Depois do primeiro passo, que é desenhar as correntes de malha, o segundo passo é polarizar os elementos das malhas de acordo com a passagem da corrente. No caso da malha 1, a corrente I1 ela passa no resistor de 6 ohms de cima para baixo. Então, a indicação de queda de tensão, essa corrente vai entrar no terminal positivo do resistor e vai sair no terminal negativo do resistor. No caso da malha 2, para o resistor de 4 ohms, a corrente entra no terminal positivo e sai no negativo para indicar queda de tensão. No caso do resistor de 6 ohms, essa corrente circulando na malha, ela entra no terminal inferior e sai no terminal superior, ficando dessa forma a polaridade do elemento. O mesmo vai ocorrer no resistor de 2 ohms. O mais no terminal inferior e o menos no terminal superior.
Lembrando que todas as vezes que uma corrente passa em um resistor, que é um elemento passivo, deve-se indicar queda de tensão. Por isso, a corrente vai passar de um terminal que tem o potencial elétrico maior e vai sair em um terminal com potencial elétrico menor. Vou proceder com a polarização nos demais elementos das outras malhas e nos elementos comuns às malhas, mas sempre considerando a corrente específica da malha analisada. Feito isso, eu preciso começar a retirar as equações de cada uma dessas malhas. Porém, como I1 e I4 já são coincidentes com as fontes de correntes existentes no circuito, eu já posso afirmar que I1 é igual a 2 amperes. Da mesma forma que eu posso afirmar que I4 é igual a 3 amperes. E eu preciso partir para o método, então, a fim de descobrir os valores de I2 e I3. Aplicando a lei de Kirchhoff das tensões na malha 2, nós podemos observar que nessa malha nós não temos nenhum elemento que eleve o potencial elétrico da malha. Então, eu vou ter apenas elementos que apresentam queda de potencial elétrico. Começando aqui do resistor de 2 ohms, pela nossa convenção, queda de tensão seria menos 2 e 2. No resistor de 6 ohms, nós temos a passagem da corrente I2 e I3 ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Então, as correntes que passam nesse resistor de 6 ohms se associam da forma I2 mais I3. No resistor de 4 ohms, nós temos também a passagem de duas correntes, I4 e I2, e ambas no mesmo sentido. Portanto, as correntes ficarão I2 mais I4. Já nesse resistor de 6 ohms da malha 2, nós também temos a passagem de duas correntes. Porém, já é nítido observar que a polaridade nas duas malhas está trocada para esse mesmo resistor, o que demonstra que elas passam em sentidos opostos. Portanto, a corrente que passa nesse resistor de 6 ohms vai ser I2 menos I1. Como não temos mais nenhum elemento nessa malha, vou colocar igual a 0. Para a malha 3, nós temos uma fonte de tensão de 12 volts, em que a corrente passa nela no sentido de elevação de potencial elétrico. Portanto, teremos mais 12. Quando essa corrente I3 percorrer pelo resistor de 6 ohms, será uma queda de tensão, então menos 6. E já verificamos que I2 e I3 passam no mesmo sentido nesse resistor. I3 mais I2. No resistor de 3 ohms, a polaridade nas duas malhas que compartilham esse resistor, elas são inversas. I3 passa da nossa esquerda para a nossa direita e I4 passa nesse mesmo resistor da nossa direita para a nossa esquerda. Então, a queda de tensão nesse resistor será I3 menos I4 vezes a resistência de 3 ohms. Só relembrando, como a gente está analisando a malha 3, a corrente I3 é a nossa corrente de referência. Não tendo mais nenhum elemento nessa malha, podemos igualar essa equação a 0. Nesse momento da retirada das equações de malha, nós aplicamos então a lei de Kirchhoff das tensões, que fala pra gente que a soma algébrica de todas as tensões envolvidas em uma malha é igual a 0. E agora eu vou levar essas duas equações para nossa outra folha para que a gente possa aplicar a distributiva onde é necessário
organizar os termos comuns e obter o sistema linear para resolução. Nós conhecemos os valores das correntes I4 e I1. Então, nesse primeiro momento, eu vou substituir os valores das correntes que nós conhecemos nessa equação. Agora, nós vamos proceder aplicando a propriedade distributiva em todos esses elementos que estão multiplicando uma operação dentro do parêntese. Feito isso, vamos agrupar todos os termos comuns. Portanto, eu tenho menos 2 e 2, com menos 6 e 2, com menos 4 e 2, menos 6 e 2, menos 18 e 2, menos 6 e 3, e temos menos 12 e mais 12. Todos os termos desta equação estão negativos. Como ela é uma equação, se nós multiplicarmos toda a equação por menos 1, e obtivermos 18 e 2 mais 6 e 3 igual a 0, isso continua a mesma coisa. Da mesma forma, para evitarmos de trabalhar com números cada vez maiores, vamos dividir todos os membros dessa equação por 6. Essa é a nossa primeira equação. Lembrando que, se eu não quisesse realizar a divisão de todos os termos por 6, não faria nenhuma diferença. A simplificação só vai nos auxiliar para que nós trabalhemos com números menores. Vou agora proceder à simplificação da equação da malha 3. Nessa equação, a corrente I4 já é conhecida. Vou inicialmente proceder com a substituição. E agora aplicar a distributiva nesses termos que multiplicam uma operação entre parênteses. Agora podemos proceder com a soma dos termos comuns. Em I2, nós só temos menos 6 e 2. Para I3, temos menos 6 e 3 e menos 3 e 3. E como termos independentes, nós temos 12 mais 9, que vai ser igual a 21. Vou passar o 21 para o outro lado da igualdade. Multiplicar toda essa equação por menos 1. E nesse momento eu percebo que todos os coeficientes dessa equação são múltiplos de 3. Sendo assim, vou dividir essa equação por 3. E essa é a nossa segunda equação a ser resolvida. O método de malha nos indica que, a partir das equações de malhas obtidas, nós precisamos resolver simultaneamente o sistema formado por elas. Trouxe para essa nova folha as duas equações simplificadas do passo anterior e vou resolvê-las na calculadora para ganharmos tempo, mas posteriormente vamos fazer alguns vídeos a respeito de resolução de sistemas lineares. Resolvido esse sistema de duas equações e duas incógnitas, os resultados obtidos foram que I2 é igual a menos 1 ampere e I3 é igual a 3 amperes. Agora, vamos voltar no nosso exercício e trazer esses resultados para cá, em que nós calculamos que I2 é igual a menos 1 ampere e I3 é igual a 3 amperes. Revendo a solicitação do exercício, que foi determinar a queda de tensão em cima desse resistor de 4 ohms, pela lei de Ohm, já sabemos que V é igual a R vezes I. A queda de tensão V em cima desse resistor vai ser a multiplicação da resistência vezes a corrente que passa por ele.
No caso desse resistor, ele é um resistor intermediário a duas malhas, onde as correntes I2 e I4 passam juntas nele. E elas passam no mesmo sentido, e elas passam inclusive no mesmo sentido da indicação da corrente para queda de tensão nesse resistor. Assim, a relação entre as correntes de malha para esse resistor vai ser I2 mais I4. Substituindo os valores que nós já calculamos, I2 vale menos 1 e I4 vale 3 amperes. Logo, a queda de tensão nesse resistor vai ser de 8 volts. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você tiver dúvidas ou comentários, deixe abaixo no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e nas redes sociais e deixar sugestões para novos vídeos. Até o próximo!